Bom dia. Assim como vocês, eu fiquei sabendo agora. Mas nós precisamos sempre estar prontos e preparados para partilhar um pouco da palavra. Então, aquilo que Deus colocou no meu coração está anotado no meu bloco de notas no celular, que eu ainda iria construir para um caderno, que eu sou desse tempo ainda. Eu gosto de agendas. Aliás, tenho a minha primeira. Eu tenho 23 agendas guardadas em casa. O meu primeiro estudo está guardado até hoje. Para onde eu vou, eu levo minhas agendas. Eu faço estudos em borrão e depois passo para uma agenda. Eu vou compartilhar com você um pensamento que acredito que vem de Deus sobre Efésios capítulo 4, porque é o que eu refleti ao longo desses dias, porque à noite estarei em Duartina, compartilhando essa palavra que o pastor Fabiano pediu, pois lá eles estão estudando o livro de Efésios. E então eu vou compartilhar com você um pouco sobre Efésios, capítulo 4. Enquanto isso, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Isso, e diga para ela assim, é uma alegria muito grande ter você aqui nesse lugar. Eu estou muito satisfeito de poder estar aqui, porque, como todo pastor manauara, a gente ouve muito falar daqui, lá em Manaus. Cresci, desenvolvi, ouvindo muito falar dessa região aqui. E tenho hoje a alegria e o privilégio de poder estar aqui. Lá em Manaus fala muito daqui de Marília, Garça. A gente tem muitas histórias, muitas boas, todas boas. E eu ficava lá em Manaus pensando, ouvindo tantas histórias da irmã Mariazinha. Nossa, tanta coisa que eu cresci ouvindo. E hoje estar aqui é surreal. Eu nunca imaginei estar aqui. Eu ouvia tudo e tentava imaginar como era tudo. Hoje, ao chegar, eu gosto de olhar tudo. Eu gosto de copiar boas ideias. Já dei uma olhada nas estruturas, batistério. Já fiz um levantamento aqui. Das coisas que eu gostei, já anotei. Lá na igreja nós estamos em obra, então certamente muita ideia a gente pode levar. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3 foi o que me foi proposto para refletir hoje à noite e também vou refletir com você nessa manhã. Versículo 1 diz a palavra: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Bom, irmãos, ao refletir sobre isso, eu tirei lições para a minha vida. Ontem também concordo com o pastor de que o pastor Anibal falou muito ao meu coração, fiquei muito feliz, porque quando saí da minha casa eu fiz uma conversa com Deus, uma oração dizendo: Senhor, fala comigo. Fala comigo no sentido de que muda minhas estruturas, muda todas as minhas linhas de raciocínio e pensamento, que eu estou aberto para aprender e crescer. E ontem realmente foi fantástico. Valeu muito a pena ter saído da minha casa e ser exposto a tudo que ouvi. Certamente vou voltar diferente, mas não somente por ouvir. As palavras o vento leva, o que permanece são as ações. O que eu posso tomar como atitude e como ação depois de tudo que ouvi? Eu não quero voltar para ser o mesmo. Eu quero voltar para fazer coisas diferentes. Fui desafiado e quero fazer. Sobre o texto, nós estamos chegando no capítulo 4 do livro de Efésios, e esse capítulo marca
a segunda parte da carta de Paulo à igreja em Éfeso. Nessa segunda parte, o apóstolo Paulo, ele dá instruções muito claras, muito claras para a igreja. Primeira coisa que ele faz questão de lembrar, no versículo 1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, e eu vou fazer uma observação de que esse preso é muito interessante e, sobretudo, devemos trazer hoje para o nosso contexto, porque vale lembrar o motivo de Paulo estar preso. Por que Paulo estava preso? Simplesmente porque propagava a sua fé. Hoje, isso se enquadraria em intolerância religiosa. Basicamente isso. Mas foi isso que Paulo já sofria naquele tempo. Aliás, não conheço um outro povo na história da humanidade que mais já sofreu intolerância religiosa do que o povo de Deus. O resto é balela, é conversa, é filosofia. Paulo estava preso simplesmente por pregar o Evangelho, por propagar o Evangelho. Aliás, aqueles que são fiéis e tementes a Deus e querem cumprir de fato a palavra, não podem se esquecer que é nosso dever pregar em tempo e fora de tempo. E esse tempo quem determina não pode ser o Estado, não pode ser o governo. Uma das cenas que mais marcou a minha vida, quando eu estava na 6ª série, o pastor falou sobre marcar o coração das crianças com suas falas, e isso acontece muito de fato. Eu lembro que nós estávamos na aula de história, minha professora, uma professora baixinha, de óculos, e dizem que as baixinhas são as mais bravas e violentas. Eu não sei se é verdade, a minha não é baixinha, graças a Deus. A sala de aula, enquanto a professora ministrava, estava uma gritaria, bagunça, ninguém prestava atenção na aula dela. Ela, extremamente chateada, gritou: calem a boca! Eu fiquei espantado, eu nunca tinha visto ela falar aquilo. E eu parei. Calem a boca! Bateu na mesa. E eu tomei um susto onde eu estava, porque daquele tempo eu era um pouco da bagunça. E aquilo me impressionou. Cala a boca, a professora mandando calar a boca. Essa foi a primeira impressão que ficou em mim. Mas é basicamente o que o mundo tenta fazer comigo hoje. Cale a boca. Aqui você não pode falar o que você crê. Basicamente é o que nós vamos seguir vivendo daqui para frente. Cale a boca, você não pode ficar falando mais disso. Aqui você não fala disso, ali você também não pode falar. Paulo foi preso porque estava pregando o Evangelho, partilhando as suas crenças. Ele estava preso. E estar preso nesse momento é um ponto de reflexão para a minha vida, porque todos nós, cristãos, esperamos que pelo fato de estarmos partilhando a nossa fé, fazendo coisas boas, sempre esperamos de volta coisas boas. Quando na realidade não é basicamente isso que vai acontecer. Quando lemos a palavra do Senhor, entendemos e sabemos aquilo que nos espera. Mas também é fato que há muita gente dentro da igreja que sofre, padece, porque não está recebendo aquilo que gostaria de receber e não aquilo que de fato a palavra diz que nós vamos receber. O que nos espera, irmãos, é isso. Cale a boca. Você não vai falar, você vai ser preso, você vai ser perseguido. A gente espera receber coisas boas por estar partilhando a nossa fé. Paulo estava preso. Preso. Quantas vezes nós nos desanimamos nessa caminhada de fé porque estamos fiéis, tementes, partilhando a nossa fé, mas ao mesmo tempo estamos sofrendo perseguição, calúnia, difamação, e isso nos entristece ao ponto de que muitos querem abandonar, largar tudo. Porque não é isso que eu quero. Eu quero fazer coisa boa e quero receber coisa boa. Paulo estava preso. Preso. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação. Um dos primeiros deveres nossos
como cristãos, é andar de acordo com a vocação. A vocação que Deus nos chamou para que pudéssemos andar. E aqui entra uma séria dificuldade. Muitas vezes queremos viver essa nova vida com costumes, práticas e crendices antigas, que não cabem mais nessa nossa nova vida. O que Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso é o seguinte: vocês foram chamados para viver uma nova vida. Uma nova vida. Para viver essa nova vida, o primeiro princípio é: esqueça, abandone, jogue fora as coisas antigas. Quer ver uma coisa que me deixa extremamente revoltado? É crente falando de signo. Porque o meu signo é ascendente em touro, leão, escorpião. E a lua, a cor e não sei o quê. Na minha cidade é um povo cheio de crendice. Lá na minha terra. Na minha terra, a minha mãe e minha avó me ensinou que se o chinelo estivesse ao avesso, o meu pai ia morrer. Rapaz, se meu pai dependesse do meu chinelo, ele já tinha morrido faz muito tempo. Crendices que a gente traz ainda e tenta implantar, costurar nessa nova vida. Não dá certo. Jesus ensinou. Não tem como costurar pano novo em roupa velha. Não tem, vai romper. O rasgo será maior, o prejuízo vai ser maior. Abandone os velhos costumes, as velhas práticas. Não tem mais como casar. Coisas velhas com coisas novas. Novidade de vida. Nova vida. Mas, pastor, como é essa nova vida? É exatamente o que aconteceu hoje aqui mais cedo. Você vem para a EBD, participa, você aprende a palavra de Deus e você aplica a palavra de Deus. Quanto mais você aprende da palavra de Deus, mais você vai conhecer sobre essa nova vida e como deve viver. Não vivemos mais pela nossa cabeça, pela nossa inteligência, pelas nossas emoções ou pelo nosso coração. Nossos passos devem ser regidos apenas pela palavra de Deus e nada mais. Nova vida. Estude a palavra e viva de acordo com a palavra. Abandone todas as outras coisas. Jogue fora. Na minha terra também é uma terra que vive muito a sua base de alimentação é de peixe. Comemos muito peixe. Eu amo peixe. Mas lá na minha terra eu aprendi desde cedo que se eu comesse cabeça de peixe eu ia casar com velha. Era o que minha avó dizia. Quem come cabeça de peixe casa com velha. E eu amo comer cabeça de peixe. E às vezes, quando criança, eu ficava olhando a cabeça e pensando nas velhas. Cabeça ou as velhas? Dúvida cruel. Eu amo cabeça de peixe, mas eu não quero as velhas, não. Como cabeça de peixe até hoje. E casei com uma novinha. Crendices, coisas que a gente vem e tenta casar, agora não dá certo. Abandone, largue, viva uma nova vida. Primeiro ensinamento de Paulo. Lembre-se, vocês foram chamados, vocês têm uma vocação. Vocês foram convocados para viver uma missão, uma nova vida. Novos passos, novas ações, tudo novo. Tudo se faz novo. Como você está vivendo essa nova vida? Ainda tem crendices que você traz consigo? Uma outra que era muito interessante, que eu lembro e marcou muito também, é que quando grávida, você não podia comer o arroz que grudava na panela, porque senão ia grudar a placenta com a criança e era alguma... Tem outra pior. Eita, essa sempre tem. Criança, bebê com soluço. Rasga um pedaço de papel vermelho e gruda na testa, que o soluço passa. O menino parece o Hare Krishna. Bota o papel vermelho aqui e o soluço passa. Essa semana eu estava conversando com uma irmã que acredita. Não, mas o pastor fazia isso e dava certo. E eu disse, eu também não fazia e dava certo. Meu filho nunca grudou papel vermelho na testa.
e o soluço ia embora. Crendices. Vivemos ou não vivemos uma nova vida? Fomos chamados para uma nova vida. Esqueça as coisas velhas, aprenda tudo que é novo a partir de agora. Bom, o versículo 2 me chama a atenção também, porque tem algumas lições que para mim são muito importantes. Paulo dizendo, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade, é o primeiro passo. E acho muito interessante que Paulo fale isso. Paulo falando isso, para mim, na minha concepção, tem um peso dobrado. Aliás, a vida cristã, ela deve começar com humildade. Humildade. Eu pastoreio, vou fazer esse ano 17, 18 anos como pastor. Mas sempre estou disposto a aprender. Aliás, acho que quem está na missão de púlpito não pode parar de aprender. Deve continuar estudando sempre. Nós não podemos sentar em cima do que já aprendemos. Nós precisamos sempre estar com o coração e com a mente aberta, deixando Jesus jorrar seu ensino e conhecimento sobre nós. Eu já fui um pastor orgulhoso. Orgulhoso. Aliás, foi logo no começo, e acho que todo começo é complicado. Eu achava que eu era Jaime Camp, que eu também gosto. Eu sabia tudo. Quando na realidade demorei um tempo para entender que eu não sabia nada. Não sabia nada. Aliás, a única coisa que eu tinha aprendido é que eu era um arrogante. Era isso. Tive que me quebrar novamente para aprender a primeira lição que todo crente deve aprender: humildade. Humildade. Você pode ter 20, 30, 40 anos de igreja, mas se vier domingo mais tarde, hoje à noite, para o culto, com o coração fechado, você está deixando de aprender. Nós não podemos deixar de aprender, porque nós seguimos um Deus infinito. Quer dizer, Ele sempre tem algo a mais para nos ensinar. E eu amo isso. Uma das coisas que eu tinha, e eu compartilho lá na igreja, e tenho receio de voltar a fazer, é viver no evangelho da caixinha. É colocar tudo o que eu entendo de Deus e da sua obra num quadrado e dizer tudo sobre Deus e sua obra está aqui. Eu conheço tudo sobre Deus. Eu não conheço tudo sobre Deus. Ele é infinito. No Novo Testamento, através de Jesus, diz, no Novo Testamento a palavra nos ensina que nem um terço daquilo que Jesus fez consta no livro sagrado. Como é que eu posso dizer que eu sei tudo que ele fez? Eu não consigo. Aliás, tenho medo de quem diz que conhece tudo sobre Deus, porque isso é minimizar, é tentar diminuir o teu Deus para ele caber na tua mente, quando na realidade é o inverso. Eu tinha medo e vergonha antes, como pastor, de ser questionado na igreja e não ter a resposta, porque eu queria saber tudo sobre Deus. Hoje eu entendo, tá bom? Que não é vergonha nenhuma dizer eu não sei, porque eu não conheço Ele na sua totalidade, mas eu vou em busca da resposta e vou trazer a resposta. Ele não está todo na minha mente, aliás, acredito que Ele também não está todo na sua mente, nem todo no seu coração. Temos muito que aprender. Não sente em cima do que você já sabe. Continue com o coração e com a mente aberta, aprendendo e aprendendo. Ontem, ouvindo o pastor Aníbal, até agora eu tenho medo de falar, eu falei pastor Júlio, Aníbal, pronto, Aníbal, falando coisas novas, diferentes do que eu pensava, inclusive. É um prazer. É um prazer poder ouvir um pensamento novo, uma mensagem diferente da minha.
mas, sobretudo, em ver que ela vem daqui. Não somente da inteligência dele, mas da palavra. Ontem eu aprendi muito, e é isso que eu quero continuar aprendendo. Quando Paulo fala, diz, olha, devemos aprender a andar com toda a humildade. Por que eu gosto de Paulo falando isso? Porque você lembra quem era Paulo? Paulo era Saulo. Quem era Saulo? Orgulhoso, arrogante. Um homem que, no passado, era aquele que se entendia como detentor, protetor, guardião da verdade. Verdade dele. Dentro do seu conhecimento, Saulo se achava no direito de perseguir aqueles que eram-lhe contrários, ou tinham um pensamento contrário, ou que viviam um evangelho diferente do dele. Perseguia, prendia, levava para o tribunal, e alguns desses eram levados para a morte. Esse era Saulo. Estudou, só para lembrar, Saulo estudou com Gamaliel. Na época, Gamaliel era o cara do ensino, a mente brilhante. Saulo estudou com Gamaliel. Talvez por isso era um homem cheio de um coração cheio de orgulho. É bom que tem muitos jovens aqui. O que eu vejo hoje na sociedade como estudioso da sociedade, como alguém que está atento à sociedade. Hoje, se você passa em qualquer faculdade pública, universidade pública, alguns jovens são tomados já por um certo orgulho. Diz que conheço, eu faço PUC, eu esqueço o nome. USP, eu sou melhor que você. Eu estou acima de você. Aliás, muitos estão confrontando os mais velhos, porque o seu conhecimento é passado, é antigo. Eu não tenho nada que aprender com você, com a senhora, com o senhor. Vocês têm que aprender comigo. Orgulho terrível, demoníaco. Porque eu sou formado. Eu já vi uma discussão de um filho com o pai e o filho dizendo, é porque eu fui formado e o senhor não é. Ainda bem que não foi com minha avó, que a minha avó resolvia isso fácil. Ela disse, verdade, você foi formado em eu e direito. Ela disse, e ela ia dizer para mim, eu fui formado em tapa. Não discuta comigo, a vovó era assim, brava. Mas hoje, somos tomados por um orgulho, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estudei com esse, eu estudei com aquele, eu fiz um curso com fulano. Irmão, entenda uma coisa, não existe lugar mais alto para um cristão do que rendido e prostrado aos pés de Jesus. Esse é o lugar mais alto que nós vamos chegar. Esse é o lugar mais alto que nós podemos chegar. Não é você ser um CEO de uma grande empresa. O lugar mais alto que o cristão pode chegar é jogado, rendido e prostrado aos pés de Jesus. Esse é o nosso auge. Paulo fala sobre humildade. Isso é muito bom para mim. Como estava dizendo Paulo, arrogante, cheio de conhecimento, até o dia que ele conhece Jesus. Até um dia que ele tem um encontro com Jesus. E Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagino eu, Paulo, surpreso nesse momento, como assim eu te persigo? Eu que estou contribuindo com a tua obra, eu estou zelando pela tua obra. E Jesus diz, você está jogando contra. Você está marcando gol contra. É o que você está fazendo. Mas o mais incrível é que depois de Saulo conhecer Jesus, ele tem o seu nome mudado. Ele deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. E o incrível é o que significa Paulo. O menor. Saulo era o grandão. E Deus disse, tu não vai ser mais o grandão. Você vai aprender sobre humildade. Você vai ser Paulo, o pequeno, o menor. Quantas vezes eu preciso aprender a ser Paulo e não Saulo? Lição, então, que Paulo me fala agora é humildade.
Cristianismo começa com humildade. Porque foi assim que Paulo começou. Foi a primeira lição que Paulo teve que aprender. Ser Paulo. Deixar de ser Saulo para aprender a ser Paulo. Menor. Hoje, somos Saulo ou Paulo? Humildade, irmão. Humildade. Não se esqueça disso. É a humildade que nos faz crescer. E é a humildade que nos mantém lado a lado com o nosso Senhor. Esse Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Saulo. Mas é fato e preciso confessar que muitas vezes Saulo ainda está aqui dentro. Orgulhoso, presunçoso, vaidoso. Preciso exterminar com isso. Preciso exterminar com Saulo da minha vida. Preciso estar aberto para ouvir, aprender e crescer sempre. Tiago capítulo 4, versículo 6. Pedir que o irmão William leia para mim, por favor. Tiago capítulo 4, versículo 6. Não sei você, mas eu quero viver nessa graça. Graça sobre graça. É o que eu quero para a minha vida. Por isso eu vivo nessa luta constante de me manter humilde. Não quero mais que a soberba faça parte da minha vida. No versículo 2, com toda a humildade e mansidão, também é aprendizado de Paulo. Paulo era bravo, sanguíneo, cólerico. Queria ir para a luta, para a guerra. Calma. Mansidão. Mansidão deve guiar e dominar a nossa vida. Mas eu gostaria de partilhar com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora também Paulo ensina que devemos suportar a todos com amor. E que esse amor deve nos ajudar a suportar todos os nossos irmãos. E aí entra um outro grande desafio. Como pastor, sempre é necessário voltar nessa página para que a gente possa manter o elo sagrado da união entre todos os irmãos. Porque sempre tem um irmão ou outro que luta contra essa unidade. Inclusive citada no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Já vi igreja em pé de guerra. Nossa, que loucura. Não faz bem para o pastor, não faz bem para a igreja, não faz bem para os irmãos. Igrejas em guerra adoecem seus membros e os seus líderes. Não é sadio para ninguém. Nós temos um dever, manter o vínculo da paz entre todos. E não é fácil, você que é pastor sabe disso. É o irmão que não gosta do cabelo do outro, é a roupa, é aquilo, é tudo que você possa imaginar. É cabelo, é roupa, é horário, é tudo. Eu já vi discussão em igreja por conta de refrigerante. Por que você deveria trazer coca, você traz essas coisinhas baratinhas? É para Deus, e é para Deus é Coca-Cola. E o outro dizer, mas é o que eu posso trazer? Ou é isso ou é nada. Não, a discussão quase destrói a igreja. Coca-Cola. Você acha que já vi coisa pior. Aliás, isso foi o que me chamou a atenção na igreja onde eu estou hoje. Porque a igreja lá estava 10 anos sem pastor. E eu fiquei sabendo disso lá em Manaus. Tem uma igreja em São Paulo, 10 anos sem pastor e estão vivendo. Continuam unidos, perseverando.
eu já tinha visto igreja fechar com o pastor. Mas uma igreja sem pastor perseverar, eu não tinha visto. Pelo menos eu não conhecia. Como eu disse, já vi igreja fechar com o pastor dentro. Agora, uma sem pastor perseverar 10 anos, eu digo, essa igreja quer alguma coisa. Esses irmãos querem alguma coisa. Me trouxe de Manaus para conhecer essa igreja, essa história, para me ouvir mais profundamente essa história. Quando eu vi que eles realmente queriam, eu disse, então eu venho. Porque eu quero trabalhar com quem quer. Com quem está disposto a crescer e, sobretudo, permanecer unidos. Procurando guardar a unidade. Não se esqueça, irmão, todo reino dividido será devastado. Ensino de Jesus. Toda igreja dividida será devastada. Todo casamento dividido será destruído. A divisão só leva para uma coisa: destruição. Não faça parte de nenhuma divisão. Aprendi com um amigo meu, pastor, que ele dizia o seguinte: na igreja você só deve vir com o intuito de somar ou multiplicar. Mas nunca venha para dividir e diminuir. Isso ficou no meu coração. Somar e multiplicar. Eu vou para somar e multiplicar. Dividir, nunca. Nunca. Começou uma rodinha de reclamação, murmuração. Não faça parte. Você está vendo uma situação. Essa situação pode destruir a igreja. Começa com pequenas coisas. Pequenos fagulhos de fogo. Toda divisão termina em destruição. Mantenha a unidade da paz. Faça do grupo da paz, não da discórdia e da desunião. Lute, e aqui é interessante que, procurando guardar, versículo 3, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurem. Precisamos procurar métodos, jeitos e maneiras de sempre manter a paz entre todos. Todos os irmãos. Nenhuma igreja no Brasil fechou pela perseguição, mas eu já vi muitas fecharem pela falta de união. Pense nisso. Nenhuma igreja no Brasil até hoje fechou pela perseguição, mas eu já vi muitas fecharem pela falta de união. Muitas. Aliás, tem um sábio pastor que diz que a igreja é uma maravilha, até a gente chegar nela. Diz que a igreja é uma maravilha, até a gente fazer parte dela. Porque lembre-se, o problema sempre somos nós, pecadores, vis e desprezíveis, é o que nós somos. A igreja sem ninguém aqui, se não tivesse ninguém, essa igreja aqui ia ser uma maravilha, ia funcionar por toda a eternidade. Mas é só o ser humano entrar naquela porta, que nós também trazemos consigo nossos problemas. E às vezes queremos tumultuar onde nós estamos vivendo. Vínculo da paz. Faça todo o possível. Procure, meu irmão, guardar com toda a força e vigor o vínculo da paz. É meu, é seu, é nosso dever prezar pela união do corpo de Cristo, Jesus. Não existe nenhuma queixa, nenhum problema ou circunstância que nos dê o direito de quebrar e destruir o elo sagrado, que é a paz entre todos os irmãos. Para me finalizar, Jesus fez apenas uma oração por nós hoje aqui. Sabe qual foi? Para que fôssemos um. Foi a única oração que Jesus fez por nós aqui. Pai, te peço que eles sejam um. Que eles sejam um. Jesus orou por nós, pedindo sempre que o Pai nos ajudasse, para que sempre fôssemos um. Preservar-se para manter a unidade.
Nós somos de Maria Virgínia, capital de São Paulo. Mas também temos irmãos aqui de Marília e de outros lugares. De certa forma, também devemos preservar e lutar para manter a unidade entre todos nós.